vegetativa, em que nós compartilhamos com os animais e com as plantas, que é aquela alma que não está sob o nosso controle, que é a dinâmica básica da vida. Essa alma trata de assimilar, né, o dessemelhante. Quer dizer, a alma vegetativa produz a assimilação do dessemelhante. Então, quando você come uma feijoada, você não vira a feijoada, mas a feijoada que vira você. É isso. Então, você que não é uma feijoada, a feijoada que não é você, transforma-se em você. Mas você nunca vira a feijoada. No caso da alma sensitiva, que é a alma sensível, digamos, onde estão as emoções, as paixões, os desejos, enfim, tudo aquilo que veio das tendências humanas, essa alma não é mais uma assimilação do dessemelhante. Essa alma trata já da incorporação da forma. Então, quando você sente frio, o frio não vira você, mas o frio não se transforma em você. Você apenas sente a forma do frio. É como se a nossa alma tivesse capacidade de perceber alguma coisa, incorporar alguma coisa do sentido. Já há aí uma participação menor do objeto externo no indivíduo que sente. E, por último, quando, no âmbito da nossa alma intelectiva, a nossa intelecção de alguma coisa não incorpora nada dessa coisa à nossa existência. A não ser, é claro, a conclusão, mas, em princípio, quando você pensa em alguma coisa fora, você entendeu. É como se o intelecto não fosse verdadeiramente humano, como se ele fosse alguma coisa que está fora de nós. E aí, então, aí está uma pista para você compreender que Aristóteles prepara todo o caminho para uma verdadeira teologia, que Aristóteles chama essa ciência das coisas que não estão no mundo físico, não chama de metafísica, porque metafísica não é uma expressão de Aristóteles. Metafísica é uma expressão que depois foi adotada quando houve a classificação das obras. Então, aquilo que estava depois da física era a metafísica, além da física, na classificação bibliográfica, digamos assim. Aristóteles nunca usou essa palavra. Aristóteles usa a palavra filosofia primeira ou teologia. O que é filosofia primeira ou teologia? É a expressão que Aristóteles usava de fato para explicar essas coisas. Então, embora Aristóteles não tenha uma verdadeira teologia, embora ele não tenha se dedicado à filosofia primeira, também porque, de certo modo, esse era o assunto platônico por excelência, quer dizer, o mundo das ideias, né? Ele, apesar disso, Aristóteles jogou a bola na área, a bola fica na área o tempo todo, para quem quiser chutar no gol, porque, embora ele não tenha uma teologia, todos os princípios aristotélicos conduzem a uma necessária teologia, a uma necessária metafísica, e, portanto, está aí comprovado também por esse fato de que o intelecto não faz parte do ser humano, que o intelecto é uma coisa externa ao ser humano. Portanto, as virtudes de que ele está falando agora são as virtudes éticas. O que é que são as virtudes éticas? São as virtudes da alma sensitiva. Resumindo, são aquelas virtudes que advêm do controle que a alma intelectiva faz sobre as emoções humanas. De acordo com Aristóteles, esse é o maior de todos os sentidos da vida. Nenhuma felicidade humana pode ser adquirida, a não ser por aí. Quer dizer, o que é o homem, o que a eudaimônia verdadeira para Aristóteles é o controle da alma sensitiva pela alma racional. Uma pessoa que não tem isso é uma pessoa que só tem emoções, só emoções, emoções, emoções. E essa é mais ou menos o caso da juventude. Então, não é para pedir conselho para jovem. Jovem não tem vida racional, só tem vida sensitiva. Jovem que eu digo é adolescente, né? Adolescente. Tem, claro, que deu os casos particulares. Mais tarde, Aristóteles vai nos falar das virtudes dianoéticas, ou seja, as virtudes da alma racional. E essas virtudes não são, como no caso das virtudes éticas, virtudes baseadas no justo meio. Porque esse justo meio só serve para virtudes morais. Então, para coibir os dois excessos que tornam uma pessoa não virtuosa. Agora, quando se trata de virtude noética, dianoética, então,
a ideia do justo meio seria uma absurdidade, porque ela seria aquela ideia de que tem dois sujeitos discutindo. Um diz que São Paulo fica para o norte e outro diz que fica para o sul. Então, ao tentar aplicar esse critério a esse debate, significa estabelecer que São Paulo fica em Curitiba, porque é a metade, o meio termo entre o norte e o sul, que seria uma burrice, né? Não seria uma ideia completamente sem cabimento, entendendo? Por que eu não posso, para as virtudes, para a discussão dianoética, discussões intelectuais, eu não posso aplicar um critério de meio termo? Embora isso no Brasil seja muito comum, porque essa conversa aqui de consenso, como o Brasil é uma sociedade em que ninguém, que todas as pessoas, para entender o Brasil, é preciso entender o seguinte: o Brasil é uma sociedade de carentes afetivos. Como são carentes afetivos, todo mundo quer que se goste de si, todo mundo procura ser apreciado pelos outros. Não é isso? E por causa disso, é que aqui chega-se ao ponto de achar que até mesmo a verdade pode ser, digamos, compartilhada com os contestadores, né, com os contendores, a título de não parecer que alguém não tem razão. E essa é a desgraça brasileira, que aqui, toda vez que você critica o trabalho de alguém, um colega seu, por exemplo, um subordinado, o sujeito leva automaticamente em termos pessoais, porque, no fundo, ele não quer que você não gostar do trabalho dele, é igual a não gostar dele. Então, é muito essa situação brasileira, que é uma espécie de cultura que tem aqui, gera muita dificuldade nas relações profissionais, nas relações entre colegas, por exemplo, porque a carência afetiva faz com que o sujeito aqui queira, antes de tudo, ser apreciado pelos outros. Então, qual é a prova de que gostam de você? É que não criticam o seu trabalho, não te incomodam, não reclamam que você você é professor, né? Aí você, quando aparece 2 horas atrasado e sai 2 horas antes. Não tem gente que faz isso? Todo mundo tem professor assim, né? Então, achar que isso é errado é uma atitude de agressividade pessoal. Aqui não se tem essa separação entre vida profissional e vida pessoal, né? Aqui há sempre esse quadro misturado. Então, não é possível aplicar para as virtudes dianoéticas o mesmo critério que se aplica às virtudes éticas, que são o critério da justa medida. Entenderam isso, pessoal? É muito importante isso, porque aí popularizou-se essa expressão que tem origem em Aristóteles, de que a verdade está no meio. Isso popularizou-se, né? Bom, mas está no meio, tá. Isso serve muito bem para briga de vizinho, que provavelmente está no meio mesmo. Tá? Isso. Tá? No entanto, quando você vai discutir física, quando é para saber quanto que é 2 mais 2, então não adianta você achar que tem que achar que é 3 ou 5 para poder pegar todas as opiniões discordantes e considerá-las. No mundo das virtudes dianoéticas não vigora o mesmo critério do justo meio. No entanto, não estamos lá ainda. Nós não chegamos lá ainda porque estamos ainda estudando as virtudes aqui éticas. E entre elas, hoje, o objetivo nosso é estudar a justiça. Tá certo, pessoal? Claro. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Algum ponto obscuro que precise ser melhorado, cuja compreensão esteja ruim? Não podemos continuar? Vamos lá, então? Então, tá bom. Então, livro 5, página 145. Alguém gostaria de ler? Temos algum voluntário? Jorge, muito bem, vamos lá. No que tange a justiça e a injustiça, temos que indagar precisamente a que tipo de ações elas concernem. Em que sentido é a justa uma mediania, e entre quais extremos o ato justo é mediano. Nossa presente investigação pode seguir o mesmo procedimento de nossas investigações precedentes. Observamos que todos entendem por justiça aquela posição moral que torna os indivíduos aptos a realizar atos justos e que nos faz agir justamente e desejar o que é justo. E, analogamente, por injustiça, aquela disposição que leva os indivíduos a agir injustamente e desejar o que é injusto. Assumamos, então, essa definição a título de ponto de partida como latamente correta. Latamente correta, é uma maneira meio estranha de traduzir, é correto em princípio.
Como correto em princípio. Lato significa amplo, né? Veja, esse capítulo aqui, pessoal, é uma teoria do direito, né? Então, se você tiver treinamento de advogado, você reconhecerá aqui toda a base do direito. A partir dessa teoria aqui que se constitui o direito romano e depois, por consequência, os direitos modernos. Então, aqui tem a contribuição de Aristóteles ao direito, que ele nunca deu digamos, à ciência do direito um status de estudo independente. Então, da mesmo modo como com a economia de Aristóteles está fundamentalmente na política. E só na política. E o direito, a ciência do direito para Aristóteles está dentro da ética a Nicômaco, porque para um grego no tempo de Aristóteles não havia, em princípio, diferença entre direito e ético. Eram coisas iguais, né? O direito, ele lá reconhecia no final que nem sempre é igual, mas não é igual por quê? Porque como no direito lida-se com casos especiais, com casos específicos, então os casos específicos não obrigatoriamente conseguem ser considerados com a necessária clareza. Então, há, obviamente, imperfeições do direito, mas não porque não exista, na opinião dele, uma equivalência entre direito e moral. Para o grego, direito e moral é a mesma coisa. Para o mundo moderno, essas coisas não são nada parecidas. Tanto é, você pega toda a legislação trabalhista, ela é absolutamente imoral, desde o início até o fim. Quer dizer, ela é uma imoralidade absoluta e total. E, no entanto, isso é tido como direito, né? Mas para um grego não é assim. Aqui é capaz de se achar. Pode ser que um advogado, outro mais carola, ache que é moral, mas não é. Né? Não é mesmo. Então, essa equivalência de moral e direito era clara no tempo de Aristóteles. Então, quando o direito falha, na opinião dele, não é porque não seja equivalente o direito da moral, mas é porque na variedade de casos haverá casos que são, por sua natureza, de enquadramento imperfeito nessa ou naquela situação e acabam, então, tornando-se uma exceção. Tá? Mas a gente vai ver no final. Continuamos, por favor. O fato é que não ocorre coisa idêntica com disposições se comparadas às ciências e faculdades. Parece que a mesma faculdade ou ciência se ocupa de coisas opostas. Porque uma ciência pode se ocupar, como, por exemplo, a medicina, pode estudar a saúde e a doença. Né? Então, a ciência pode lidar com coisas que são opostas. Mas uma disposição, não, porque a disposição é assim, uma vida saudável conduz à saúde. Mas, então, é diferente o modo de ser saudável, uma pessoa que pratica justiça torna-se uma pessoa justa. Então, é diferente uma ciência de uma atitude humana, de um comportamento humano. Está escrevendo aqui. Uma disposição ou condição, entretanto, que produz um certo resultado, não produz também o resultado oposto. Por exemplo, a saúde não gera ações saudáveis, não saudáveis, mas somente as saudáveis. O caminhar saudável significa caminhar como um homem saudável caminha. Quer dizer, não significa correntemente andar protegamente, ou à maneira, por exemplo, como a pessoa puxa. Concorrentemente, né? Quer dizer, ao mesmo tempo. Né? É isso. Consequentemente, às vezes a natureza de duas disposições opostas é inferida da outra. Às vezes as disposições são conhecidas a partir das coisas nas quais são encontradas. Por exemplo, se sabemos o que é a boa condição corporal, sabemos a partir disso também o que é a má condição corporal. Mas sabemos, inclusive, o que é a boa condição com base em corpos em boa condição. Sabemos quais corpos estão em boa condição se soubermos o que é a boa condição. Assim, supondo que a boa condição seja a firmeza da carne, a má condição terá que ser a flacidez da carne. E uma dieta alimentar geradora de boa condição precisará ser uma dieta geradora de firmeza da carne. E também, se um de dois grupos correlativos de palavras é utilizado em vários sentidos, segue-se como regra que o outro é utilizado também em vários sentidos. Por exemplo,
Se justo tiver mais de um sentido, o mesmo acontecerá com injusto e injustiça. Agora ele vai fazer o seguinte, para poder explicar o que é justiça, ele tem que nos ajudar a desambiguar, né, desambiguar a palavra justiça. Porque, olá, tudo bem, Mônica? Porque a palavra justiça precisa ser agora estabelecido o que é, já que ela pode trazer ao mesmo tempo vários sentidos. Então, agora, preste atenção no seguinte agora. Para poder entender esse negócio, ele vai falar agora em equívoco. Equívoco, a gente considera a palavra equívoco um engano, né? Foi um equívoco. Mas a palavra equívoco não significa engano. A palavra equívoco significa equívoco, quer dizer, ambíguo e não engano. Porque equívoco significa que duas palavras, duas coisas podem ser chamadas pelo mesmo nome. Por exemplo, tem molho de bolonhesa e tem molho de chaves, não é isso? Então, a palavra molho, ela representa ao mesmo tempo duas coisas muito diferentes. Não é assim? Então, a palavra molho é equívoca, porque ela permite o uso ao mesmo tempo de mais de um sentido. Como essa, existem centenas de palavras que têm significados diferentes. Não é verdade? Tá? Então, a palavra justiça, vai dizer ele, também é uma palavra equívoca, porque ela significa mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai separar agora o sentido da palavra justiça para nos ajudar a saber de que justiça ele está falando. Está claro isso, pessoal? Então, lembrar aqui que quando ele fala em equívoco, ele não está falando em engano, está falando em ambiguidade, duplicidade de sentido. Equi é mesmo, né? Equi junto, vocus chamar. Então, equívoco significa uma ambiguidade, ou seja, mais de um sentido para a mesma palavra. Ora, parece que os termos justiça e injustiça são usados em vários sentidos, mas como seus usos equívocos apresentam estreita conexão, o equívoco não é detectado. Ao passo que, no caso de coisas largamente distintas, designadas por um nome comum, o equívoco é relativamente óbvio. Como os sentidos de justiça são muito parecidos, então a gente não percebe que são diferentes. Não é como molho e molho, que ninguém vai botar a chave dentro do macarrão, né? Ninguém consegue fazer uma confusão a esse nível, né? Então, no caso do molho, ninguém se confunde. Mas no caso de justiça, se confunde porque os sentidos diferentes da palavra justiça estão muito próximos uns dos outros. Por exemplo, sendo a diferença considerável quando se trata de diferença externa, o uso equívoco da palavra kleis, o grego kleis como o inglês ki, significam tanto clavícula quanto chave. E o engraçado é que clavícula significa clavícula é diminutivo de clave, ou seja, chavinha. Em português também clavícula é chave. Porque clave é chave. Não tem a clave de sol na música? Não, clave é chave em latim. Então, clavícula em português também é uma pequena chave, uma chavinha. O que é muito engraçado porque em inglês também é, né? Que em inglês tanto é clavícula quanto chave. E em português também, clavícula e ele não percebeu, né? Você fala clavicular. Então, está vendo? Então, ele não percebeu, mas em português também, clavícula e também em português a palavra chave, vale tanto para clavícula quanto para chave, com variações do nome, né? Tudo bom, Cristina? Tá. Continuando. Chave para indicar tanto o osso da base do pescoço quanto o instrumento com o qual trocamos o osso. Então, no caso da clavícula, ninguém vai confundir. Quer dizer, ninguém vai tentar abrir a porta de casa com a clavícula do ombro. Mas, no caso da justiça, em que há aí uma clara, digamos assim, uma semelhança muito grande, é possível que haja essa confusão. Quer dizer, essa equivocidade pode ser uma equivocidade que conduza à confusão. É isso que ele vai tentar explicar agora. Vamos apurar em quantos sentidos diz-se de um indivíduo ser injusto. Ora, o termo injusto é tido como indicativo tanto do indivíduo que transgride a lei,
quanto do indivíduo que toma mais do que aquilo que lhe é devido. O indivíduo não equitativo. Tá, então tem dois sentidos aqui. Primeiro, que transgride a lei, por quê? Porque para um grego, a justiça e a lei é a mesma coisa. Tá? A gente chama de justiça aqui uma entidade substantivada, assim, uma espécie de instância da sociedade. Mas pensa na justiça no sentido de virtude e não no sentido de instituição. Então, para um grego, o sistema legislativo, né, o sistema de leis, ele sempre é justo, porque aí é uma coincidência natural dessas duas coisas. Então, dizendo ele que há duas maneiras de olhar para a justiça. A primeira, injusto é aquele que transgride a lei, a segunda é aquele que, de alguma maneira, toma para si mais do que lhe é devido. Eu vou explicar melhor, tá? Vamos continuar ouvindo a história. Consequentemente, fica claro que o homem que obedece à lei e o homem equitativo serão ambos justos. Justo, portanto, significa aquilo que é legal e aquilo que é igual ou equitativo. E o injusto significa aquilo que é ilegal e aquilo que é desigual ou não equitativo. Outro assim, uma vez que o indivíduo injusto... Pode ler embaixo ali aquela notinha, por favor. Pelo que o leitor pode depreender de justiça e os adjetivos correspondentes. De Caios. Pode só ler o que está ali Tem, por um lado, o sentido amplo que inclui aqueles no lícito legal e do equitativo, e, por outro, o sentido mais restrito da virtude moral, respectivamente virtuoso, não virtuoso e vício, concernente à conduta individual correta, o que respeita aos semelhantes, quando ganho ou perda, vantagem ou desvantagem, que afeta o agente ou as outras partes. Tá, então, o que aqui o tradutor está nos lembrando é que essa diferença, quando ele procura retirar essa equivocidade da palavra justiça. Então, essa equivocidade significa o seguinte, que tem um sentido da palavra justiça, que é associado a correspondente à lei, ou seja, legal, e a um outro sentido associado a equanimidade, né? Equanimidade, quer dizer, de ser equânime. Não é isso que o justo é, ou aquele, ao mesmo tempo, aquele que tem uma natureza legal, que cumpre a lei, e o outro aquele que é equânime. E esses são dois sentidos diferentes, porque um sentido engloba o outro, quer dizer, uma coisa mais ampla do que a outra. E vamos ver, então, ele vai aos pouquinhos dividindo, então, esse assunto nessa chave, nesses dois grandes sentidos, e aí, então, ele consegue debater o assunto. Né? Vamos ver como é que ele faz. Outro sim, uma vez que o indivíduo injusto é aquele que toma a posição maior, ele será injusto no que toca às coisas boas. Não todas as coisas boas, mas aquelas das quais dependem a boa e a má. Aqui só cuidado, porque a tradução aqui está meio estranha. O outro traduziu por prosperidade e adversidade. Então, o que é injusto? O injusto é aquele sujeito que pega as coisas, a maior parte possível das coisas boas e a menor parte possível das coisas más, né? Não é isso? Aquele sujeito que fica com a maior parte do lucro e fica com a menor parte do prejuízo. Porque, já que, por justiça, entende-se aí, num dos dois sentidos, a capacidade de repartir conforme o seu mérito, o seu direito, né? Quando o sujeito pega mais do que lhe é devido do bom, não é isso? Quer dizer, quando ele come mais brigadeiros do que os outros, mais do que lhe estava reservado, e come a menor quantidade possível de nabos, entendeu? E deixa os outros comendo os nabos, e ele come menos nabos do que devia comer, não é isso? Então, ele é injusto ou por um jeito ou pelo outro, porque a injustiça na repartição aí implica não só a pegar mais do que lhe é devido, como pegar menos do que lhe é devido. Mas quando é que você pega menos do que lhe é devido? Quando o que lhe é devido é mal. Não é isso? Quando não convém. Quando não convém, tá? Então, essa defeito, essa injustiça na repartição, tanto é para o bom quanto para o mal. É isso que ele está dizendo, tá? Ok? Combinado? Então, vamos.
Essas, ainda que sempre boas no sentido absoluto, nem sempre são boas para uma pessoa em particular. Contudo, esses são os bens pelos quais os seres humanos rodam e que perseguem, embora não devessem fazer. Devem, ao mesmo tempo que escolhem as coisas que são boas para eles, rogar que seja possível que aquilo que é bom, absolutamente, também seja para eles. Esse parágrafo é difícil de entender, até a hora que você faz o seguinte. Na página anterior, 146, na terceira linha, a última linha, depois de boas, abra um parênteses. Na página anterior, 146, então na terceira linha, na última linha da página, boas, onde diz boas, na última linha. Depois de boas, abra um parênteses. E aí você fecha esse parênteses na página seguinte, na quarta linha, não devessem fazê-lo. Depois de não devessem fazê-lo, fecha em parênteses. Então aí ficaria assim, tá vendo? Olha só, eu vou reler o parágrafo agora, tendo feito essa providênciazinha. Né? Outro sim, uma vez que o indivíduo injusto é aquele que toma a porção maior, ele será injusto no que toca às coisas boas. Agora, parênteses. Não todas as coisas boas, mas aquelas das quais dependem a boa e a má sorte. Essas, ainda que sempre boas no sentido absoluto, nem sempre são boas para uma pessoa em particular. Contudo, esses são os bens pelos quais os seres humanos rogam e que perseguem, embora não devessem fazer. Devem, ao mesmo tempo que escolhem as coisas que são boas para eles, rogar que seja possível que aquilo que é bom absolutamente também o seja para eles particularmente. Aí ficou fácil de entender, né? É que tem, na verdade, aqui uma ideia dentro da outra. Um parágrafo desse aqui, que o tradutor negou-se a parafrasear, quer dizer, ele podia ter feito isso que eu fiz, não teria nenhum mal colocar o parênteses. Mas, às vezes, ele não põe por quê? Porque ele fica meio constrangido de interferir no texto. Mas o problema é que esse texto aqui não é um texto ditado por Aristóteles. Como todos os textos de Aristóteles, esse é uma conversa em sala de aula. Então, uma conversa em sala de aula é um negócio completamente inadequado para a edição. Tem que ter aquilo que se chama na indústria editorial de copydesk. O copydesk é o sujeito que tira aqueles né, então, né, aquelas expressões que se usa na linguagem corrente que tornam o texto ilegível. Então, imagine um jornalista que faz uma entrevista com alguém. Essa entrevista, antes de ser publicada, tem que ser copidescada. E copidescar significa dar àquele texto oral uma formatação escrita. Então, isso que nós acabamos de fazer aqui. Então, ficou claro aí nesse texto o quanto esse texto aqui, de fato, é uma anotação de Salazar. Fecha parênteses? Fecha depois de fazê-los, que não devessem fazê-lo, na quarta linha da página 147. Continuamos, Jorge. O homem injusto, entretanto, nem sempre escolhe a maior porção. Ou seja, das coisas que, falando em termos absolutos, são más, escolhe a menor porção. Claro, quer dizer, na hora de comer nabo, não é assim. As crianças não querem comer não sei o quê, não é assim o problema da criança, no caso. Elas querem comer toda a sobremesa, mas ninguém quer comer lá o, sei lá o quê, nabo adorê, que a mãe fez. Então todo mundo come menos nabo adorê do que queria, do que devia, e todo mundo quer mais brigadeiros do que devia, não é assim? Então esse é o problema da proporção, quer dizer, o injusto é isso, é alguém desejar ter mais do bom do que devia ou ter menos do mal do que devia. Mas tem que olhar para os dois lados, senão a gente não entende. Né? Mas, não obstante, pensa-se que ele toma mais do que lhe é devido, porque o menor entre dois males parece, em certo sentido, ser um bem, e tomar mais do que aquilo que lhe é devido significa tomar mais do que é devido também. Quer dizer, mesmo aquele que toma menos mal do que devia, de certa maneira está tomando mais, porque entre os dois males, quer dizer, entre um nabo e 3 nabos, é melhor um nabo só. Né? Então, tomar menos mal do que devia é, de certo modo, um bem. Portanto, está tomando mais do bem do que os outros. Entendeu o que ele está dizendo? Tá, então, aqui trata-se basicamente um jogo de palavras, mas é muito inteligente. Né? Ele está deixando mais ruim para os outros. Portanto, toda vez que você fica com menos mal,
você está escolhendo o menor dos males, porque, entendeu? Sabe aquela... Você não tem experiência de um parente, assim, eu tenho um amigo que todo ano tinha que ir passar o Natal na casa dos pais da família da mulher, e a família da mulher fazia o tal da torté, que é um troço italiano, que eu não sei o que é, com abóbora, e tinha horror aquele negócio. Então o problema era o desastre que era aí, chegar o Natal, entendeu? Ficava aquele desastre. Então você, em vez de comer aquele pratão de torté que a sua sogra quer que se come, então comer só um pedacinho de torté é tomar menos do mal, né? Então, portanto, como um pedacinho de torté é melhor do que um montão de torté, então, de certo modo, isso também é um bem. Ele está aqui fazendo, então, uma comparação, uma analogia, dizendo que tomar menos do mal equivale também a tomar mais do bem. Porque, afinal, o mal é o contrário do bem. Você pegando menos mal, fica melhor, tem mais bem. Tá? Nesse sentido aqui. Não é? É como aquela história, né? De vez em quando eu tive uma vez um aluno que foi o sujeito que melhor não entendeu nada da aula. Sempre tem alguém que é o sujeito que melhor não entende nada, né? Entendeu? Porque você pode entender a aula mal de vários níveis, mas quando tem alguém que realmente entende muito, não, esse é o sujeito que melhor não entendeu nada, entendeu? É esse jogo de palavras que está fazendo aqui. Compreenderam isso, né? Tá, muito bem. Vamos denominá-lo não equitativo, pois esse é um termo lático que inclui tanto tomar demasiado coisas boas, quanto demasiado pouco as más. Entendeu? Demasiado pouco as más. Isso, em vez de chamar de não equitativo, a melhor tradução seria iníquo, porque esse é o sentido da palavra iníquo. Tá? Iniquidade é isso. Iniquidade é quando você tem uma injustiça flagrante. Por exemplo, no Brasil, os funcionários, quem paga a previdência privada recebe lá 3 salários. E o sujeito que trabalha no Estado recebe o salário inteiro. Isso é uma tremenda iniquidade, porque isso é um exemplo de iniquidade, não equitativo. Não há dois critérios, os critérios não funcionam para os dois grupos. Devia ter o mesmo critério. Opa, tudo bem? Bem-vindo. Por outro lado, vimos que o transgressor da lei é injusto e aquele que a obedece é justo. Fica, portanto, claro que todas as coisas lícitas são justas, no da palavra, pois aquilo que é legal é decidido pela legislação e as várias decisões desta denominamos regras de justiça. Ora, todas as várias promulgações da lei colinam ou o interesse comum de todos, ou o interesse dos mais excelentes, ou o interesse dos que detêm o poder, ou algo do gênero, de sorte que em um dos seus sentidos, o termo justo é aplicado a qualquer coisa que produz e preserva a felicidade ou as partes componentes da felicidade da comunidade política. E aí a gente só entende isso aqui se você tiver lido a política, porque a política, e aí então é muito importante agora vocês prestarem atenção nisso, porque para Aristóteles, que vive numa sociedade política, mas cuidado com essa expressão, porque hoje em dia não entende-se mais o que é isso. Então, estamos na página 147, pessoal. Tá? Então, essa conversa de política é assim. No tempo em que Aristóteles dizia, as cidades eram todas diferentes do que eram hoje. Então, o animal político usou um politikon, que é a expressão grega, significa animal social, não animal político. Porque a palavra político obtém hoje em dia um sentido partidário, de tomada do governo, mas no tempo de Aristóteles não. Aristóteles acha o seguinte, que não há homem que viva fora da sociedade. Então, essa hipótese de Rousseau, de que o ser humano é estragado pela sociedade e que vivendo sozinho é melhor, essa hipótese é absolutamente inverificável, porque não há nenhum caso para você estudar. Então, os casos que existem são casos folclóricos. Então, o Mogli, por exemplo. O Mogli digamos, uma figura literária de alguém que vive fora do mundo, mas aqueles animais lá que adotam o Mogli são animais humanizados, né? Então, o Mogli pode não ter parentes humanos, mas aqueles macacos lá, etc., são parecidos com seres humanos, são figuras humanas, em última análise. Aí você tem o caso do Kaspar Hauser,
que tem até um filme acho que é do Fassbinder, né? O Herzog, um dos dois, Herzog, né? Que é o Kaspar Hauser, que é um sujeito que foi encontrado na Alemanha, que havia passado a vida toda sem ver jeito, não sabia nem falar. E aí esses casos são tão raros e tão pouco confirmadores da tese do Rousseau, que na prática que tem razão Aristóteles dizendo que quem não é capaz de viver em sociedade ou é um animal selvagem ou é um deus. Mas os que estão no meio, obrigatoriamente, têm que ter vida social. Portanto, para Aristóteles, a vida social, portanto, a vida política, porque social vem de polis é cidade. Então, quando eu digo social, estou falando de polis, né? Usou um político. Então, para Aristóteles, a vida social é tão natural quanto as funções fisiológicas do ser humano. E que não é concebível um ser humano que não vive em sociedade. Portanto, a ideia da misantropia, que é a ideia contraposta a isso, né? Que é o Alceste do misantropo, por exemplo, que é o Timão de Atenas, que é outro misantropo, né? Outro exemplo de misantropo. O misantropo é, em última análise, alguém profundamente inadaptado à vida real, concreta, humana. E é por essa razão que, para o Aristóteles, o bem da polis é igual ao bem do cidadão. Não se pode afirmar isso hoje em dia, porque hoje em dia o governo não representa mais a harmonia. O governo não é uma representação do coletivo. O governo é uma entidade, digamos, de modo geral, uma entidade predatória, uma entidade sanguessuga, e que existe em função dos seus próprios interesses independentes da sociedade. Então, esse é o governo brasileiro hoje, por exemplo. Então, a ideia de que os interesses do governo são os mesmos interesses da sociedade é uma ideia absolutamente lunática. Não é a mesma coisa no tempo de Aristóteles, em que havia uma homogeneidade cultural tremenda, porque aquela pequena comunidade onde os gregos moravam em pequenas comunidades, e o tamanho da comunidade é fundamental, compartilhava valores comuns, compartilhava os mesmos deuses, prestavam culto ao mesmo Deus, e tinham um imaginário coletivo absolutamente idêntico. Então, quando um grego falava assim, Hércules, todo mundo sabia, não falava Heracles, né? Heracles, todo mundo sabia quem era Heracles. Quando um grego falava Prometeu, todo mundo sabia quem era Prometeu. Quer dizer, não havia um problema de interpretação. Aqui, no mundo moderno, no Brasil moderno, não se tem a menor... Quando eu vejo determinadas discussões, os indivíduos envolvidos não estão discutindo a mesma coisa, de modo geral. Portanto, o debate aqui é uma coisa meio assim lunática, porque, afinal, não se está nem discutindo o mesmo assunto. Conversa de maluco aqui. E ainda por cima todo mundo acha que entra na discussão para ganhar e não para saber o que é certo. Então, aqui é tudo debate e bar. Debate e bar é essa bobagem, né? Diga, Gerson. Essa visão antagônica entre Aristóteles e Rousseau cabe também para os estrangeiros, para os escravos? É que para o Aristóteles, o escravo não é alguém que exista realmente. O escravo é uma peça, uma espécie de instrumento da propriedade. Mas só que tem um pouquinho de cuidado com isso, porque há toda essa implicância com o Aristóteles. Não é que o Aristóteles esteja apoiando a escravatura, a escravidão, né? Em português a gente fala escravidão. Não é que o Aristóteles esteja apoiando a escravidão. É que o Aristóteles, quem lê a política, sabe que ele está sempre falando do escravo por natureza. O escravo por natureza é aquela pessoa que, incapaz de conduzir a própria vida, só poderá existir com a vida conduzida por outra pessoa. E Aristóteles acha erradíssimo a escravização dos inimigos. Porque entre os escravizados, por exemplo, na guerra, né, que perdem, entre os escravizados, há muitas pessoas que não são escravos por natureza. Então, é um erro você julgar que Aristóteles seja um sujeito pró-escravidão, quando, na verdade, ele só está falando do escravo por natureza, que é aquilo que, se você olhar para o mesmo problema na perspectiva hindu, chama-se de quarta casta. Quer dizer, é aquelas pessoas que em princípio, optam por deixar que os outros decidam a sua própria vida. Aristóteles não fala em quarta casta porque ele não tem menor
conteúdo hinduísta, né? Não há nenhum traço de conteúdo hinduísta, mas há, obviamente, a noção concreta, verdadeira, real, do mundo real, de que há pessoas que, de fato, não querem tomar a sua própria vida nas suas próprias mãos. E essas pessoas são os escravos por natureza. Então, o estrangeiro é muito diferente, porque o estrangeiro é alguém que não compartilha dos direitos políticos. Não é isso? Não compartilha dos direitos políticos. Então, o que Aristóteles acha é que há um governo da casa em que há uma relação diferente entre o marido e a mulher, e os pais e os filhos, e todo mundo e os escravos, são relações diferentes, e há um conjunto de relações sociais. Então, na genealogia social de Aristóteles, tudo começa com uma família onde existe alguma espécie de governo. Esse governo é o governo do marido sobre a mulher, que é um governo diferente, porque a mulher também é cidadã. Ela é livre, né? Então, que é diferente do governo que há dos pais sobre os filhos, que são vistos como escravos, porque os filhos, em princípio, não têm autonomia, eles são apenas potencialmente cidadãos. E o governo da família sobre os seus escravos, que equivale ao governo que há com os seus animais, por exemplo. Depois há o governo, depois que você tem a família, você tem o que ele chama de aldeia. A aldeia é quando uma família cresce, e aí então o casal tem 5 filhos, depois, 20 anos depois, tem 6 casas, cada um casa e tem lá a sua casinha. Depois tem, sei lá quantas casas, 20 casas, e assim por diante. E quando há um conjunto de aldeias se unem, então você tem a polis, que é a cidade. Isso é a estrutura social grega. Como aquilo tem provavelmente uma base familiar única, ou muito próxima, então ali não há nenhuma espécie de divergência verdadeira. E é por isso que os valores compartilhados por esse grupo são os valores que servem para os indivíduos. Então, os valores sociais são os valores dos indivíduos. Só que vocês verão ao longo desse livro aqui, que aos pouquinhos, o Aristóteles vai criando se ele começa o livro propondo uma ética em que a ética individual reflete a ética social, no final do livro vocês verão que ele fez o contrário, que ele foi mais ou menos se direcionando para uma ética pessoal como sendo fundamental e não mais a ética social. Então, é essa a razão pela qual, no tempo de Aristóteles, havia uma espécie de equivalência, uma identidade entre os valores do indivíduo e os valores da sociedade. Isso está na Política, né, que é um livro associado a esse aqui, de alguma maneira. Né. Continuamos. E a lei prescreve uma certa conduta. A conduta de um homem corajoso, por exemplo, que consiste em não abandonar seu posto, não fugir, não jogar de lado suas armas. A conduta de um homem moderado, por exemplo, não cometer adultério ou trágico. Aquela que um homem brando, por exemplo, não ferir, não dizer o mal das pessoas. E assim como as ações que servem de exemplo ao resto das virtudes e vícios, proibindo estes e ordenando aquelas, corretamente, se a lei tiver sido corretamente produzida e promulgada. E não tanto assim se foi produzida a esmo. Produzida a esmo, o Guarda Gama Cury produziu por apressadamente. E o Ross produziu por hastily conceived, que é apressadamente. Então, melhor do que a esmo, eu diria que é dizer a lei produzida apressadamente. Quer dizer, a lei, quando é produzida apressadamente, ela não leva em consideração a virtude. Aí ela é, como se dizer assim, meio natimorta, meio errada. Ela não reflete as virtudes, que são as virtudes da polis. Porque, veja, a legitimação da lei das cidades imposta sobre o indivíduo depende da lei da cidade estar legitimada na própria virtude, no próprio conceito de virtude que compartilham os cidadãos. Então, aí há uma situação de naturalidade nessa imposição. E não há uma coisa maluca como um deputado que tira uma ideia maluca não sei onde e inventa uma besteira qualquer. Quer dizer, essa coisa de lei que não pega é porque é assim mesmo. Quer dizer, o problema das leis que não pegam é que essa gente é louca e raciocina assim. Tudo aquilo que é lógico tem de funcionar. Então, as coisas que parecem lógicas em si próprias, ou seja, aquelas leizinhas que não têm contradição entre as suas partes, não são autocontraditórias,
parecem lógicas, mas o problema é que elas não coincidem com a estrutura da realidade. Então, o negócio é fazer o contrário, quer dizer, o que a sabedoria verdadeira está, aquilo que motivou, por exemplo, essa ideia aristotélica. Tudo aquilo que funciona deve ter alguma coisa de lógica. Entenderam a diferença? A diferença é a seguinte, você vai projetar um jardim e você estabelece lá um riscado lá dos caminhos. Então, as pessoas têm que fazer aquele caminho que você estabeleceu. Se você deixar as pessoas andarem antes e fazerem os caminhos que elas acharão melhor, daí você projeta o jardim depois. Porque aí você terá um jardim que ninguém pisará na grama, porque você fará um arruamento do jardim que seja coincidente com o que as pessoas acham que tem que ser. Entenderam a diferença das duas posturas? Então, o que acontecia na polis grega era isso. Quer dizer, havia um conjunto de costumes, de maneiras de ser, que eram consideradas usuais e boas em si próprias. É isso que gera a lei. Entendeu? As pessoas, então, respeitam isso. A outra coisa é essa estupidez que tem aqui, que todo dia tem milhares e milhares de leis que não vão pegar, porque essa gente pensa que ser representante do povo é produzir leis. Então, nunca, jamais vote no maluco que diga que aprovou 35 leis. Porque esse cretino inventou 35 obstáculos na sua vida. É isso mesmo. Você tem 35 coisas a mais para se incomodar, porque esse imbecil achou que tinha que fazer. Lembre o kit dos primeiros socorros. Né? Na lei de trânsito tem 35, tem 300 coisas cretinas. Para poder passar uma colheitadeira de um lado para o outro da estrada, você tem que encostar um caminhão, subir com a colheitadeira no caminhão, atravessa os 7 metros de estrada, estaciona do outro lado e desce a colheitadeira do caminhão. O sujeito que inventou isso nunca viu um pé de couve na vida, não tem a menor ideia de como funciona a vida real. Vocês compreendem? Então, tem uma regra lá que tem que ter não sei quantos centímetros de distância do ciclista, como se você fosse andar com uma trena para fora do carro, e vai dar com a trena na orelha do fulano. Quer dizer, essa é uma verdadeira diarreia legislativa. Ela só é possível porque nós perdemos absolutamente de vista o que seria o conjunto de valores aí mais ou menos compartilhados. Então, se tivéssemos valores compartilhados, que fossem valores compartilhados assim sólidos, então ninguém ousaria fazer uma lei contra eles. É por isso que na Inglaterra não tem Constituição, é por isso que os americanos têm uma Constituição injustíssima, porque no fundo basta você estabelecer na Constituição, seja formal ou informal, estabelecer quais são os valores compartilhados que todo mundo tem. Pois a partir daí, qualquer lei que se invente não pode estar contra eles. Mas como nós não temos nenhum, então o que a gente faz? A gente faz essa besteira, essa bobagem, incriancice, de ficar inventando lei o dia inteiro. E aí as leis não pegam, porque não é para pegar mesmo, graças a Deus que não pegam. Eu tenho que dar graças a Deus quando as leis não pegam, porque seria tudo inviável, o preço não andaria, a vida seria impossível se as leis tivessem que ser respeitadas, na verdade. Mas no mundo de Aristóteles não tem esse problema, porque Aristóteles vive num mundo onde há uma homogeneidade cultural extraordinária. E essa homogeneidade cultural ela é baseada em compartilhamento de determinadas coisas. Esse é o segredo dos países nórdicos. Você pega a Suécia inteira do tamanho da região metropolitana de São Paulo. Não, da cidade de São Paulo. Você pega a Dinamarca, do tamanho da região metropolitana de Curitiba. Você pega a Islândia, do tamanho do Portão, um país inteiro. Estão pensando até em mandar carpetar o país inteiro. Então, tão pequenininho é. Você vai para a Finlândia e tem, sei lá, 6, 7 milhões de pessoas, todas iguais, todas parecidas, todas com os mesmos valores, todas com a mesma história, todas com a mesma cultura. E essa gente compartilha alguma coisa. É por isso que lá você tem a sensação de que há um maior cumprimento da lei. Não é por causa do rigor da lei, mas é porque a lei tem um sentido refletido, de refletir determinados valores compartilhados. Como aqui não temos nada disso, a gente quer resolver o problema com essa estupidez. Então, a Constituição brasileira tem quantos artigos? Eu não sei quantos, mas é um valor absurdo. Né? Então, sempre lembrar que no tempo de Aristóteles havia essa homogeneidade cultural
que dá origem, portanto, a uma coincidência entre o justo e o legal. Porque o legal não pode, de modo nenhum, ser contrário àquilo que parece ser compartilhado como valor por todo mundo. São lugares pequenos, onde os valores são compartilhados com facilidade. Todo mundo é grego e homogeneamente grego. E não é o nosso caso aqui, compreendemos? Não é isso? Tá? Depois de Thomas Hobbes, não é mais possível no mundo quase lugar nenhum, a não ser nesses lugares muito pequenos e muito homogêneos, porque estiveram muito separados, muito... Hoje a Suécia é um lugar de imigração, né? Mas a Suécia é um lugar historicamente muito isolado por causa do frio, por causa das circunstâncias físicas, que fez com que eles pudessem desenvolver algum compartilhamento, né? Então, essa é a maior diferença de todas. E isso existia lá no tempo de Aristóteles de alguma maneira. Por isso que, para ele, justo e legal é igual. Tá? Então, eu repito, quando ele acha que a lei não há direito perfeito, ele não acha isso porque haja uma desvinculação dessas duas coisas. Porque determinados casos são naturalmente ambíguos. Compreenderam? Então, como alguns casos não podem ser muito bem tipificados, então é possível que aí se cometa uma injustiça. Mas é porque, na prática, todos os atos que são dignos de censura, portanto, que são apreciados pelo sistema jurídico, eles são individuais em si próprios. Quer dizer, você nunca tem uma situação igual. Há atenuantes, há agravantes, há questões circunstanciais. Portanto, como há uma particularidade em cada um caso, então é possível que eventualmente se julgue com injustiça. Mas não porque a lei esteja diferente do que seja justo. Entenderam? Eu estou dizendo para vocês que é outra razão, e não essa. Porque para Aristóteles prevalece ainda a ideia de que a justiça e a legalidade são coisas equivalentes. Continuamos. A justiça, então, nesse sentido, é virtude perfeita. Ainda que com uma qualificação a saber que é exibida aos outros e não absoluta, que é exibida em relação ao próximo. Porque a justiça é alguma coisa que diz respeito ao outro e não a você mesmo. Portanto, ela é a maior de todas as virtudes. Veja, se você pensar por um outro ponto de vista, que não está escrito aqui, mas vamos poder ajudar aqui um pouquinho o autor, é assim, se você julgar que o modelo geral de virtude de Aristóteles, né, que é a do justo meio, quer dizer, todas as virtudes da alma sensitiva estão baseadas no justo meio, que é essa conversa que nós fazemos ainda hoje, né, entre os extremos e tal. Bom, se isso é verdade, então o justo meio é naturalmente a justiça, quer dizer, a justiça está de alguma maneira implícita em todas as outras virtudes. Porque se todas têm um justo meio, oi Betina, tudo bem? Temos lugares aqui, onde você quiser. Então, se todas as outras virtudes têm, né, um justo meio, não é isso? Então a justiça, de alguma maneira, está em todos os outros lugares. Por exemplo, né, quer dizer, qual é a justiça da coragem? O que é a coragem? É a justiça, é o justo meio entre a covardia e a temeridade. Essa é a razão pela qual Aristóteles, no fundo, pensa que a justiça é a maior de todas as virtudes, porque ela é uma virtude central, porque o próprio conceito de justo meio é justiça. Nesse sentido, né? Tá? Eis a razão porque a justiça é considerada a miúde como virtude principal, não sendo nem a estrela vespertina ou matutina. Provavelmente extraída da peça Melanite de Euripides, e dizemos provavelmente porque se trata de um trabalho perdido. São sublimes de modo que dispomos do provérbio. Na justiça se encontra toda a virtude somada. Atribuído a Teógenes. Atribuído a Teógenes. Entenderam aqui? Eu acabei de explicar para vocês outras palavras. Na justiça estão todas as virtudes, porque se todas as virtudes são uma mediania, um justo meio, então a justiça participa de todas as virtudes indiretamente. Compreenderam? É por essa razão que a justiça de todas é a melhor virtude. Ainda mais porque Aristóteles considera que o ser humano é social,
e se o social só continuar sendo social, ou seja, pode só continuar existindo se houver a justiça, então aí mais uma razão pela qual, para ele, a justiça é de todas as virtudes a maior. Vocês estão percebendo que esse capítulo aqui é uma teoria do direito? Embora não seja chamado assim de modo geral, trata-se de uma teoria do direito. E também é muito engraçado que a estrela vespertina é a estrela da tarde, né? Véspera. E a estrela matutina da manhã. Portanto, estamos aí, ela não é nem uma coisa nem outra, quer dizer, ela está no meio das duas coisas. Não é isso? É novamente aqui a ideia da mediania envolvida na justiça. Continuamos, pessoal? E a justiça é a virtude perfeita por ser ela a prática da virtude perfeita. Além do que é perfeita num grau especial. O seu possuidor pode praticar sua virtude dirigindo-a aos outros e não apenas sozinho. Pois há muitos que são capazes de praticar a virtude nos seus próprios assuntos privados, mas são incapazes de fazê-lo em suas relações com outros. Por causa disso que aprovamos o dito de Dias de Priene, meados do século VI a.C., político considerado um dos 7 sábios da antiga Grécia, segundo o qual a autoridade mostrará o homem, pois no exercício da autoridade, aquele que a detém é levado necessariamente à relação com os outros e se torna um membro da comunidade. Aqui é uma divergência de tradução grande dos outros dois, e me parece que está mal traduzido. E o melhor jeito seria dizer, em relação com os outros, e é um membro da comunidade. Quer dizer, quando você é um membro da comunidade, você está lidando essencialmente com os seus problemas pessoais, com os seus assuntos particulares. Mas se você também for transformado, digamos, numa pessoa com importância social, você é legislador, enfim, o que for, governante, além de ser um membro da comunidade, também é preciso, ou seja, além de fazer justiça para os seus próprios assuntos, também é preciso fazer a justiça para os outros. E é por isso que esse tal de Bias diz que é no poder, né, a autoridade é que mostrará o homem. Porque o sujeito só revela se é justo mesmo quando ele tem que fazer justiça com relação aos outros e não a si próprio, porque fazer aos outros é mais revelador do que se faz a si próprio. E essa é a razão pela qual essa tradução talvez podia ser mudar um pouquinho ali embaixo, né? E não se torna, e é um membro da comunidade. É assim que está, tanto no Ross quanto no outro, quanto no Mário da Gama Curta. A mesma razão, isto é, o fato de implicar a relação com alguém mais, dá conta do parecer de que a justiça exclusivamente entre as virtudes é o bem alheio, o que concretiza o que constitui a vantagem do outro, seja este alguém que detém a autoridade, seja um parceiro. Como então o pior dos homens é o que pratica o vício na relação com seus amigos, bem como em relação a si mesmo. O melhor não é o que pratica a virtude em relação a si mesmo, mas aquele que pratica em relação aos outros, pois essa é uma tarefa deveras difícil. E a justiça, nesse sentido, por conseguinte, não é uma parte da virtude, mas a totalidade dessa. E o seu oposto, a injustiça, não é uma parte do vício, mas a totalidade desse. A distinção entre a virtude e a justiça, nesse sentido, sendo clara como base do que foi dito. São idênticas, mas sua essência é diferente. Aquilo que é manifestado na relação com os outros é justiça. Nos ter simplesmente uma disposição de um certo tipo é virtude. É apenas o ponto de vista que muda, mas no fundo a virtude e a justiça são a mesma coisa, porque afinal de contas isso é o que Aristóteles conseguia depreender da situação em que ele vivia naquela época. Perdão. Ok, vamos em frente? Nosso objetivo de investigação, contudo, é a justiça, que é parte da virtude. Uma vez que sustentamos que tal coisa, a saber, a justiça nesse sentido. Que há tal coisa, né? Quer dizer, como ele começou dizendo que justiça é um termo equívoco, ou seja, há vários sentidos para a mesma palavra. Então agora ele vai nos dizer que há um outro tipo de justiça, que não é essa justiça que é igual à virtude, não é?
mas uma que é parte da virtude. Vai nos explicar qual é. Analogamente, estamos investigando a justiça no sentido particular. A injustiça. A injustiça... Quer dizer, porque como a justiça e a injustiça são termos correlacionados, então se há uma injustiça que é parte da virtude, há uma injustiça que é parte do vício também. Estão separados. A existência dessa última é provada pelas seguintes considerações. Em primeiro lugar, quando o homem manifesta os demais vícios, digamos, depõe seu escudo acossado pela covardia, ou emprega uma linguagem abusiva por uma vez, ou se recusa a ajudar um amigo mediante dinheiro. Não tem essa vírgula, tá? Essa vírgula está errada, tá? Tira essa vírgula, senão não dá para entender. Ou se recusa a ajudar um amigo mediante dinheiro por mesquinhez. Tá. Embora esteja agindo injustamente, não está tomando mais do que sua parte de tudo isso. Tá certo? Entenderam? Porque ele está começando a mostrar que existe uma certa injustiça que não é essa que ele disse antes. Quer dizer, o injusto é aquele que toma mais do que lhe é devido. Então, quando o sujeito é covarde, ele está sendo injusto, mas ele não está tomando uma parte maior do que lhe é devido. Não é isso? Vamos ver o que ele está... Como é que ele prova isso? Ao passo que, quando o homem toma mais do que sua parte, frequentemente não é devido a nenhum desses vícios, e certamente não devido à totalidade deles. Ainda que, a despeito disso, a ação efetivamente exiba algum vício, já que a censuramos. A rigor, exibe o vício da injustiça. Por conseguinte, há uma outra espécie de injustiça, que é uma parte da injustiça no sentido universal. E há alguma coisa injusta, que é uma parte do injusto, no sentido mais abrangente, o que se opõe à lei. Em segundo lugar, suponhamos que dois homens cometam adultério, um em busca de lucro, obtendo-o mediante o ato, o outro por desejo, e tendo que pagar por isso, e assim mediante perda. Aqui supõe-se que praticou adultério como uma prostituta, né? Não é isso? Tá? Essa é a pressuposição da segunda parte. Então, o sujeito pode cometer adultério para enriquecer com isso. Eu fiquei muito tentando imaginar como é que faz isso na prática. Né? Eu não sei muito bem como é que ele imagina que isso possa acontecer. Ou o sujeito cometer adultério com uma prostituta e ele, em vez de ganhar, perde. Então, há, no caso, um ganho e, no outro caso, uma perda. Né? Então, ele vai explicar a diferença. Então, esse último seria considerado um desregrado. O outro autor traduz por concupiscente, quer dizer, um concupiscente é uma pessoa sensual, né? Que está subordinada ao seu desejo. E não um homem que toma mais do que lhe é devido. Enquanto o primeiro seria considerado injusto, mas não desregrado, onde se insere que é claramente pelo fato de fazer pelo lucro, torna a ação injusta. Então, o segundo só quer o dinheiro, tá? Não está muito interessado no... O segundo é o Julian Sorel. Julian Sorel, do Vermelho e Negro. O segundo é o primeiro. O primeiro, né? O Julian Sorel do Vermelho e Negro, e queria conquistar a mulher do patrão, porque era a mulher do patrão. Aí, quando um dia que ela consegue, né, que ela sou sua, ele não sabe o que fazer. Porque ele nunca, na verdade, cogitou a hipótese de ter nada com ela. O que ele queria fazer era considerá-la uma conquista napoleônica. Depois ele quer conquistar a Matilde de la Mole, porque era a riquinha que fazia pouco dele. E ele, então, era um sujeito ressentido que tinha raiva da Matilde, porque parecia que a Matilde não o desrespeitava. Mas quando finalmente ela diz assim, eu sou sua, né? Então, as minhas muralhas caíram, né? Ele daí não sabe o que fazer, porque afinal de contas ele não queria nunca ter nada com ela, só queria usá-la como símbolo. Então esse sujeito não está fazendo a conquista por razões dúblicas. Entendeu? Um outro sujeito poderia estar interessado na mulher apenas pelo fato em si, né? pela relação em si. Mas há uma diferença. Esse não. Esse está querendo a conquista por uma outra razão. Então ele está dizendo que são coisas diferentes. Né? Então está dizendo que no primeiro caso trata-se de apenas alguém desregrado e no segundo caso trata-se de alguém injusto verdadeiramente. Vamos esperar ele explicar melhor. Em terceiro lugar, ao passo que todos os outros atos
invariavelmente atribuídos a algum vício particular. Por exemplo, o adultério é atribuído ao desregamento. Concupiscência, né? Melhor, né? Concupiscência. A deserção das próprias fileiras à covardia. A agressão à ira. Um ato injusto através do qual alguém auferiu lucro não é atribuído a qualquer vício, salvo a injustiça. Aí como você entende isso perfeitamente, quando você substitui a expressão, por exemplo, tomar mais do que a sua parte por ser ambicioso. Então, o que o Julian Sorel é? Ele é ambicioso. Então, ele não queria nenhuma mulher nem outra porque tinha desejo por elas. Ele queria apenas a conquista para mostrar que ele era o Napoleão. Ele era ambicioso, ele não era concupiscente. Talvez ele até não tivesse nenhum interesse sexual. Mas o ato em si não tinha nenhuma importância, já tinha conquistado as duas. Entenderam? São coisas diferentes. Então, quando há uma diferença dessa, então você chama o primeiro de tarado e nunca de injusto. E o segundo se chama de injusto. Né? Quer dizer, esse ambicioso acaba sendo injusto, porque o conceito que Aristóteles dá de injustiça é querer uma parte maior do que lhe é devido. Não é isso? Não é? Então, essa é a ideia aqui. Tá? Consequentemente, é evidente que há um outro tipo de injustiça, além da injustiça universal. A primeira estando contida na última. A designação é a mesma, porque sua definição se enquadra no mesmo gênero. Ambos os tipos de injustiça sendo expostos na relação que o indivíduo tem com o outro. Entretanto, enquanto a injustiça, no sentido particular, tange à honra, ao dinheiro ou à segurança, seja lá qual for o termo que pudesse utilizar, para englobar todas essas coisas, seu motivo sendo o prazer do ganho, a injustiça, no sentido universal, tange a todas as coisas que constituem a esfera da virtude. Da esfera da virtude, da ação do homem bom. Tá? Faltou uma complementação aqui, implícita no texto em grego, da ação do homem bom. Quer dizer, há uma injustiça associada a pequenos desejos concretos, e há uma injustiça associada, digamos, a genericamente aquilo que ele chama de ambição humana, e assim atinge a qualquer outro aspecto da vida humana. Ele vai explicar melhor agora no próximo parágrafo. Assim se evidencia que há mais tipos de justiça do que um único, e que o vocábulo possui um outro significado além daquele de virtude como um todo. Teremos então que averiguar a natureza e os atributos da justiça nesse sentido. Ora, distinguimos dois significados do injusto, especificamente o ilegal e o desigual, ou não equitativo, e dois significados do justo, especificamente o legal e o igual ou equitativo. Lembra disso? Que ele trabalha essas duas ideias? Quer dizer, injusto é aquilo que é ilegal, e injusto aquilo que ou seja, que corresponde ao sujeito que quer mais do que lhe é devido. Não é isso, tá? Com os dois sentidos. Muito bem. A justiça, portanto, no sentido previamente mencionado, corresponde ao sentido ilegal. Mas visto como o não equitativo, não é o mesmo que ilegal, mas deste distinto e a ele relacionado como uma parte ao todo. Pois nem tudo o que é ilegal é não equitativo, ao passo que tudo o que é não equitativo é ilegal. Assim, também o injusto e a injustiça, no sentido particular, não são o mesmo que o injusto. E a injustiça no sentido universal e a injustiça no sentido universal. Mas destes distintos, e a eles relacionados como parte do todo, pois a injustiça, nesse sentido, é uma parte da injustiça universal. E, analogamente, a justiça, que submetemos agora a exame, é uma parte da justiça universal. A nós compete agora discutir a justiça e a injustiça, assim como o justo e o injusto no sentido particular. Portanto, restrito, né? O sentido particular é restrito, não amplo, restrito. Desta feita, podemos colocar de lado aquela justiça que é coextensiva,
prática da virtude em geral em relação a mais alguém mais. E aquela injustiça que é a prática do vício em relação a alguém mais. Está também claro como deveríamos definir o que é justo e injusto nos sentidos correspondentes. Pois as ações que nascem da virtude, em geral, são fundamentalmente idênticas às ações que estão de acordo com a lei. Uma vez que a lei prescreve a conduta que exibe as várias virtudes particulares e proíbe a conduta que exibe os vários vícios particulares. No tempo de Aristóteles, quando havia a lei, a polis era homogênea e correspondia ao interesse dos indivíduos. Tá? Então, nunca esquecendo isso, tá? Igualmente, as regras estabelecidas para a educação que tornam o homem apto à vida social são as regras geradoras da virtude em geral. Pela mesma razão, né? Muito bem. Quando a educação do indivíduo como tal, a qual torna o homem simplesmente um bom homem, a questão de se apurar se isto é a função da ciência política ou de alguma outra ciência, deverá ser determinada mais tarde. Nessa mesma obra, lá pelo 1178, por aí, lá pelo livro 7, por aí, mais ou menos, tá? Pois pareceria que ser um bom ser humano não é, no caso mesmo, ser um bom cidadão. Então ele está dizendo que, de acordo com a política, né, como ele estabelece na política, um bom cidadão é igual a um bom homem. Porque, para ele, essa equidade é absolutamente garantida. Para Aristóteles, o que é bom para a cidade é bom para o indivíduo. Então, a educação do indivíduo é a educação dos valores da cidade, porque não há, naquela vida em que ele vive lá, essa diferenciação entre o interesse privado e o interesse coletivo. Porque aquela sociedade, por ser homogênea e ser absolutamente pequena, ela permite essa ligação. Então, aí tem uma notinha, pode ler, por favor? O eixo do pensamento aristotélico, o ético, esfera do indivíduo enquanto tal, caminha fiel e metodicamente rumo ao político, esfera do animal político, essência do ser humano, onde este atualiza sua potência e existe como cidadão, já que o indivíduo isolado não é monista. Pedimos encarecidamente ao leitor que não antecipe o estudo da política, o que seria um crasso erro dele. Este último tratado é organicamente a sequência e complemento da ética do povo, não o sendo em absoluto por acaso, mas por força inexorável da própria coerência interna do sistema. Você pode muito bem concluir exatamente o contrário. Essa é uma questão teórica importante. O que seria antes, a política ou a ética? Aqui nós optamos por fazer o contrário, que ele acha errado, né? Porque o problema todo é esse, porque o ser humano vem antes quer dizer, ontologicamente, quando o sujeito nasce, já está na cidade, né? Ele existe na cidade. Então, toda a existência humana é limitada e condicionada a esse tempo, a esse fato. Por que nós lemos a política antes? Quer dizer, na verdade, a maioria não leu, mas eu tenho feito o trabalho de contar para vocês o que está na política. Então, a gente entende o que ele está dizendo aqui. Agora, é claro que ler aqui daqui para lá teria alguma vantagem, mas eu não sei bem qual é. Eu diria que, na prática, é melhor ler a política antes da ética Nicômaco, porque, na verdade, ele vai fazer isso, ele vai fazer o contrário do que ele está dizendo. Ele, na ética Nicômaco, na política, nem um minuto fala em indivíduo. Quer dizer, durante o tempo todo ele está falando do ser político, do zoom político que mora na cidade. Agora, na ética Nicômaco, ele começa falando isso e vai aos pouquinhos, caindo numa ética completamente pessoal. Portanto, o caminho crítico do pensamento aristotélico não é o que está dizendo aqui, mas é exatamente o contrário. E é por isso que eu acho melhor ler a política antes de ler a ética. Para vocês não faz muita diferença, porque eu estou fazendo aqui o papel de reportagem da política, né? Então não há nenhum prejuízo na prática, seja qual for a decisão. Se fosse o contrário, eu faria o contrário, faria o papel de reportagem da outra. Mas eu acho mais confortável contar para vocês o que está na política do que
ler a política contando o que está na ética. Porque a ética é muito mais o conteúdo desse livro aqui é muito diferente do conteúdo da política, porque a política é fundamentalmente um conjunto de conclusões a partir de uma pesquisa comparada de constituições. Aristóteles e a sua equipe, não fez sozinho, analisaram 140, 150 constituições na época, produziram 100 e poucos documentos, dos quais só existe um, chamado Constituição de Atenas, e, ao olhar para essas constituições, eles foram capazes de, então, julgar qual era o melhor jeito de governar, né? Então, o melhor jeito de governar foi estabelecido pela comparação entre essas diversas constituições. Logo, a política é, na verdade, um livro muito mais teórico do que esse aqui. Esse aqui é um livro muito mais prático para conduzir o nosso raciocínio. E, além do mais, a política, de alguma maneira, é um livro de introdução às condições a partir das quais a ética se manifesta, e não ao contrário. Porque, para Aristóteles, a vida coletiva precede a vida individual. É como se o ser humano não existisse. Diz aqui, né, diretamente, que o ser humano não existe fora da sociedade. Acho que a inversão é melhor, mais sábia do que isso que ele está propondo aqui. Mas isso é uma polêmica velha, sabe? E está para brigar um monte. É um tipo basicamente aquilo que a gente chamaria de polêmica ociosa. Em última análise, qual é? É igual a polêmica lá de Lilliput. Aqueles anõezinhos lá de Lilliput estavam em briga com a ilha do lado, porque havia uma polêmica sobre se você quebra o ovo pela ponta fina ou pela ponta grossa. Então, essa polêmica havia gerado lá uma guerra enorme entre as duas ilhas. Tá? Quando o Sirtes, né, faz a narração daquela guerra, da primeira viagem, né, logo na primeira viagem, ele encontra essa situação. E ele queria falar, obviamente, criticar lá as polêmicas minúsculas lá da Inglaterra do seu tempo. Né? É mais ou menos isso também. Não faz a grande diferença para nós. A justiça particular, por outro lado, e aquilo que é justo no sentido correspondente a ela, é dividida, por sua vez, em dois tipos. Um tipo é exercido na distribuição da honra, riqueza e os demais ativos divisíveis da comunidade, quais podem ser atribuídos entre seus membros em proporções iguais sem prejuízo. O outro tipo é aquele que supre um princípio corretivo nas transações privadas. Então há duas justiças na prática. A justiça distributiva, quer dizer, que é a justiça que está contida nas leis que distribuem o que é coletivo. Por exemplo, quanto é que cada um tem direito lá a usufruir do Estado de uma circunstância essa ou outra. E a segunda é a justiça corretiva, que é aquela justiça que acontece quando indivíduos vão pleitear a um juiz que dirima lá uma diferença. Entenderam que são duas justiças diferentes? Então, uma justiça é a justiça da distribuição de alguma coisa, uma justiça que estabelece quinhões de distribuição. E a outra é a justiça que há entre um sujeito que alugou um apartamento do outro e não pagou, sei lá, compreenderam? Então, há dois tipos de justiça. Uma distributiva, que é uma justiça antecipada, ou seja, que acontece antes, e há uma segunda justiça corretiva, que é aquela que é a justiça que nós chamamos aqui de ir à barra dos tribunais, que é discutir direitos. Essas duas justiças são muito diferentes, de acordo com Aristóteles. Isso que nós estamos lendo aqui é uma teoria do direito, tá? Uma teoria do direito. Então, vamos ver o que ele nos diz que é diferente. Essa justiça corretiva, por sua vez, apresenta duas subdivisões, correspondentes às duas classes de transações privadas, a saber, as voluntárias e as involuntárias. Exemplos de transações voluntárias são a venda, a compra, o empréstimo a juros, a caução, o empréstimo sem juros, a garantia de pagamento, o arrendamento. Essas transações sendo qualificadas de voluntárias, porque são voluntariamente. A justiça corretiva, em primeiro lugar, lida com situações em que as partes concordaram livremente em contratar. Não é isso? Empréstimos, aluguéis, compra, venda, tá? Não é isso? Entenderam isso? Então, tem um pedaço em que as partes contrataram livremente de concordar. Então, há um pedaço voluntário que são transações voluntárias
que mesmo assim são levadas à justiça para serem resolvidas. O primeiro pedaço da justiça é essa. Agora, vamos ver como é que é involuntária. Das transações involuntárias, algumas são furtivas, à guisa de exemplo: o furto, o adultério, o envenenamento, a prostituição, a sedução ou incitação de escravos, o assassinato, a traição, o falso testemunho. Outras são violentas: o assalto, o aprisionamento, o crime de morte, o roubo mediante violência, a mutilação, a linguagem abusiva, o insulto. Então, o que é um caso que vai para a justiça, um caso involuntário que vai para a justiça corretiva? É quando você vai reclamar que te roubaram. Isso é muito diferente do sujeito que vai reclamar que a cabra que te venderam não dá tanto leite quanto o vendedor disse que dava. Então, no caso da cabra, duas partes concordaram voluntariamente em fazer aquela transação, trocar tantas moedas, tantas minas, né? Minas é a moeda da época, minas pela cabra. E no outro caso, você foi rendido por um assaltante que te roubou os sapatos. Então, no segundo caso, não houve nenhuma coisa voluntária naquela transação. A transação, você ficou sem sapatos, não porque queria, mas porque foi obrigado a entregar. E no primeiro caso, você trocou com alguém de minas por cabras. Então, essas duas situações são muito diferentes, entenderam? A justiça corretiva é aquela em que aqui recorrem os cidadãos por causa das transações particulares entre si. Mas as transações não são todas voluntárias. Um roubo, um assalto, enfim, é uma transação involuntária. Alguém levou a sua televisão na sua casa e você não consultou se você queria que levasse. Então, é uma transação involuntária. É isso? Entenderam essa diferença? O método aristotélico é assim. Ele vai quebrando as coisas em pedaços e vai sempre descobrindo subdivisões que vão se fazendo. Na medida em que ele vai descobrindo que sempre há diferenças entre as coisas, ele vai criando, então, uma visibilidade do conjunto das possibilidades. E é por isso que o método aristotélico é o método da ciência, é o método como você analisa qualquer problema, é o método como a gente usa na vida para resolver problemas. É preciso saber se os componentes do problema são se são espécies do mesmo gênero ou não. A ideia de espécie de gênero foi inventada por Aristóteles, faz parte da metodologia aristotélica. Até hoje usa-se isso aí na biologia, né, para falar dos animais, mas não pode se aplicar o conceito de espécie de gênero a tudo quanto é coisa, não necessariamente apenas aos animais. E é esta a ideia. Então, Aristóteles vai quebrando as coisas em pedaços até descobrir quais são as possibilidades de existência dos componentes. E é isso que ele está fazendo aqui. Por que se adultério está como involuntário? Pois é, boa pergunta, né? É porque, na verdade, ele está se referindo à mulher traída como uma das partes, entendeu? Ele não está se referindo aos amantes. Os amantes estão voluntários entre si. O marido, né? Tá? Entendeu? Quer dizer, o marido traído. Como é que é? Se a mulher está traída, o homem também. Não, isso acontece? Não sabia. Não. Então, eu sabia isso como eu faço de um pressuposto de uma perfeição feminina, entendeu? Que eu sempre parto desse pressuposto. Eu nunca jamais imagino que essas coisas ruins possam ser aplicáveis às mulheres. Entendeu, Cristina, por que o adultério é involuntário? Porque ele está falando da pessoa traída, e não dos dois que estão traindo. Tá certo? Então, continuando. Ora, visto que o homem injusto é alguém não equitativo, além de ser o injusto iníquo, está claro que, correspondendo ao iníquo desigual, há uma mediania, nomeadamente aquele que é igual. Pois em qualquer tipo de ação na qual há mais e um menos, é também admissível o igual. Se então o injusto e o iníquo desigual... É o iníquo. É o iníquo desigual, o justo é o igual. Uma posição que recomenda a si mesma a todos sem necessidade de direito. Quer dizer, é óbvio, né? É óbvio, né? Se o injusto é aquele que é desigual, então o justo terá que ser igual, é óbvio. E uma vez que o igual
é uma mediania, o justo será uma espécie de mediania também. Por outro lado, a igualdade envolve no mínimo dois termos. É forçoso, em conformidade com isso, não só que o justo seja uma mediania e igual e relativo a algo e justo para determinados indivíduos. O trecho entre chaves provavelmente interpõe. Alguém, ao longo da história, para explicar isso, deixar mais claro, botou esse comentário ali, isso que ele quer dizer. Que não deveria estar lá no Aristóteles originalmente. Como também dois que, na realidade, que na qualidade de uma mediania, implica certos extremos entre os quais ele se coloca, a saber, o mais e o menos. 3. E na qualidade de igual, implique duas porções que são iguais. E 4. E na qualidade de justo, ele envolva determinados indivíduos para os quais é justo. É, portanto, necessário se inferir que a justiça envolve ao menos 4 termos, ou seja, especificamente, 2 indivíduos para os quais a justiça e 2 porções que são justas. É muito simples entender isso. É assim, tem o João e o Pedro que estão disputando lá a propriedade de um rebanho de carneiros. Então, tem o João, tem o Pedro, tem os carneiros que pertencem a uns, pertencem a outros, quer dizer, as duas porções divididas. Logo, essa relação de justiça envolve 4 termos. É apenas uma maneira de ele deixar claro os elementos constituídos ali. Não é isso? Porque isso vai ficar bem fácil de dizer porque ele diz assim, aparentemente complicando as coisas, que são simples, na sequência, que a gente já vai entender. Né? Continuamos. E haverá mesmo igualdade entre as porções, tal como entre os indivíduos, uma vez que a proporção entre as porções será igual à proporção entre os indivíduos. Pois não sendo as pessoas iguais, não terão porções iguais. É quando os iguais detêm ou recebem porções desiguais, ou indivíduos desiguais detêm ou recebem porções iguais. Aí a nota 128, implícitos os princípios basilares, de que só pode haver igualdade entre iguais. A igualdade não pode ser indiscriminada e geral. E deve estabelecer a igualdade entre iguais e desiguais indiscriminadamente. Vamos entender esse negócio? Olha aqui, pessoal. O que ele está dizendo é o seguinte, que tem 2 tipos de justiça. Tem a justiça geral e tem a justiça particular. A particular, ela é ou distributiva ou é corretiva. Então, quando você fala de justiça distributiva, então você precisa criar uma distribuição entre os 2 indivíduos, seja quem forem eles, né? De uma maneira que pareça que seja justa. Mas como é que é essa justiça, essa maneira justa? É de alguma maneira proporcional a algum critério. Então não é possível fazer pela metade, porque a metade suporia que os 2 indivíduos, o A e o B, sejam os mesmos. Então, aí nesse caso, é preciso criar um critério de proporcionalidade. Então, o que caracteriza a justiça distributiva é a proporcionalidade. A ideia de que os desiguais são tratados desigualmente, porque se eles forem iguais e forem tratados desigualmente, então isso será injusto. E se eles forem desiguais e forem tratados igualmente, também será injusto. Não é isso? Então, pense nas inúmeras situações em que isso acontece na prática, né? Então, a desigualdade entre os indivíduos tem que ser refletida na distribuição da porção. Se eu tenho 4 situações, 4 indivíduos, 4 itens, tenho o Pedro e o João, o A e o B, e tenho algum assunto que dependa, que vai ser distribuído, algum conteúdo que vai ser distribuído. Esse conteúdo, que é que vai gerar 2 porções, a D e a F, né, a D e a E, tem que ser distribuído conforme as desigualdades dos 2 em cima. Por exemplo, você tem uma sociedade em que um tem 80%, outro tem 20%. Como é que você distribui o lucro? Meio a meio? Não, você distribui o lucro na base de 80% para um e 20% para outro, não é isso? Então, na justiça distributiva, há de haver uma distribuição proporcional do objeto de distribuição, daquele assunto que está sendo distribuído. Não parece justo isso? Não é? Quer dizer, é justo isso, né? Na justiça corretiva, não se aplica o mesmo critério.
Porque na justiça corretiva, quando você vai lá reclamar que roubaram suas galinhas, o juiz não vai querer saber se um devia ter mais galinha do que o outro. Ele apenas está preocupado em saber e resolver quem é que roubou e que punição merece quem roubou galinha. Na justiça corretiva, os indivíduos são tratados como iguais. Na justiça distributiva, os indivíduos são tratados como diferentes. Entenderam esse negócio? Como é interessante isso? Quer dizer, quando o que há hoje no mundo é uma coisa terrivelmente preocupante, que é uma tendência jurídica que no Brasil já está aí tendo alguma repercussão, que foi inventada no Rio Grande do Sul, de que na hora em que você tem um problema jurídico, por exemplo, entra alguém na sua casa e se você sair e for viajar, quando você voltou, tinha lá uma família morando lá. Então, pelo critério antigo, esse que Aristóteles vai nos propor aqui, o juiz vai perguntar assim, de quem que é a casa? Ah, a casa é da Carmen. Então, o senhor faz favor, sai daí. Essa é a ideia da justiça de tempo. Os juristas modernos, há uma linha jurídica que diz assim, não, vamos perguntar o seguinte, quem é que merecia ficar com a casa? E é por esse critério, por exemplo, que você dá uma carta de alforria para o MST. O MST faz o que bem entende. Se você cortar uma árvore na sua casa, uma porcaria de uma árvore, você vai preso, paga multa, não sei o quê. O MST invade uma fazenda inteira e arranca todos os pinheiros, mata todos os animais, bota fogo em todas as propriedades e todo mundo acha normal. O critério de justiça que se usa nesse caso aí é um critério pervertido, degenerado, que, em vez de eu ouvir o que aqui Aristóteles está dizendo há 2.300 anos, né, alguma coisa assim, um pouco mais, acha que pode-se usar o mesmo critério de proporcionalidade para a justiça corretiva. Entenderam onde é que está o erro desse negócio? Sob o ponto de vista jurídico? Que faz a confusão entre a justiça corretiva, né, a justiça corretiva e com a justiça distributiva. São coisas completamente diferentes. Agora, depois que eu contei para vocês, vai ficar bem claro o que ele vai dizer agora. Tá? Vamos lá, então. Olha, fiz aqui um esquema para vocês, aqui o esquema aristotélico número 8, tá? Então, tem aqui isso que eu estou dizendo em termos esquemáticos aí. Tá? Vamos lá ver como é que Aristóteles resolve essa. Tá? Então, pode ler. Isso também ressalta, né? Isso também ressalta como evidente à luz do princípio da atribuição em função do mérito. A atribuição em função do mérito. Então, o que acontece? Você vai fazer um concurso qualquer, né? Lembra, antigamente tinha aquela história, né? Que ia ter um concurso não sei do que, e aí o terceiro prêmio era assim, terceiro prêmio, já 3 dias em Ponta Grossa com tudo pago. Aí o segundo prêmio era 2 dias em Ponta Grossa com tudo pago. E o primeiro prêmio era 1 dia em Ponta Grossa com tudo. Entendeu? Quer dizer, entendeu? Então, percebendo que aí no caso há uma diferença de quantidade de dias em Ponta Grossa, não é? Pois é, essa diferença de quantidade de dias, ela varia em função do quê? Do mérito de quem tirou primeiro, segundo, terceiro lugar. Então, esse é o princípio da justiça distributiva. Ela nunca é... É o quê? O local também seria o caso. Eu queria ficar 1 dia em... O que você preferia? 3 dias em Ponta Grossa ou 1 dia em Ponta Grossa? Qual você preferia? Sinceramente. Entendeu? Pois é, então entenderam? Que aí a distribuição de castigos, ela é proporcional ao mérito, né? Quer dizer, quanto maior o mérito, menos castigo você leva, porque 1 dia é melhor que 3 em Ponta Grossa. Né? Então, o que tem aqui é o seguinte, compreenderam que esse é o princípio da justiça distributiva. Ela tem que ser feita sob algum critério. E entre um dos critérios é o mérito. Você pode ter muitos critérios para isso. Né? Você pode criar um critério associado à idade, associado à pobreza, associado a não sei o quê. Enfim, é possível criar critérios diferentes proporcionais.
Não é isso? Essa é a ideia da justiça distributiva é a proporção. Mas o mesmo critério não vale para a justiça corretiva, porque a justiça corretiva lida com fatos concretos que são analisados considerando as partes iguais. Por menos devia ser assim, né? Deveria ser assim. Então vamos ver como é que ele explica isso. Todos estão concordes de que a justiça, no que respeita às distribuições, tem que ser baseada em mérito de algum tipo, embora nem todos queiram dizer o mesmo tipo de mérito. Para os democratas, mérito se identifica com a condição de homem livre. Aqueles que são adeptos da oligarquia o identificam com a riqueza ou o bom nascimento. Ou seja, a condição nobre de nascimento, o berço de ouro. Os seguidores da aristocracia fazem desse mérito a virtude. Se você tivesse lido a política, que ele está lendo para não ler, você saberia do que ele está falando aqui, né? Entendeu? Ele está completamente errado nessa sua sugestão aqui. Na política, você tem a ideia de que o governo pode ser dirigido por uma pessoa só, um país, né, uma sociedade, por um pequeno grupo ou por todo mundo. Não é? Essas são as três possibilidades, digamos assim, centrais, digamos, né, do governo. Então, quando é uma pessoa só, é uma monarquia, uma pessoa só que dirige. Quando é para um pequeno grupo, então é uma oligarquia, né? E essa oligarquia pode ser uma aristocracia, por exemplo, quando ela é o governo dos melhores, no sentido de pessoas melhores. E pode ser também um governo coletivo, né? Um governo de uma porção que se chama poliarquia, de muitos que governam. Ele acha que essas três formas têm três possibilidades de degeneração. A monarquia, ela degenera para a tirania, porque aquele monarca fica tirânico, porque manda só ele. A oligarquia, a aristocracia, né, que é aquela forma dos melhores governados, ela se transforma em oligarquia econômica, portanto, vira também uma espécie de tirania. E a poliarquia também é ruim porque ela transforma-se numa coisa chamada democracia, que na linguagem de Aristóteles é uma coisa ruim. Democracia não é uma coisa boa para Aristóteles, porque a democracia é o governo da maioria que tem a potência de virar a tirania. Aristóteles acha que quando você dá o poder para o povo genericamente, esse povo passa a ser manipulado pelos demagogos. E os demagogos, então, irão produzir leis que procurarão equalizar a riqueza entre daqueles que são a maioria e têm pouco, daqueles que são poucos e têm muito. E por causa disso, ele irá gerar um distúrbio social tão grande que ensejará o advento de um tirano que vai botar ordem na coisa. O exemplo recente mais importante disso, teve isso aqui no Brasil, né? O que era o João Goulart? Era isso. O João Goulart era uma espécie de demagogo que queria fazer a revolução como presidente da República. Aí, o que houve? A tirania do governo militar. Mas o exemplo mais notável disso é Napoleão Bonaparte, que depois de 10 anos em que há os demagogos conduzindo o povo, para produzir toda a sorte de desgraça e toda a sorte de arbitrariedade, vem o Napoleão e diz assim, agora mando eu, quem abrir a boca vai tomar bala. E aí a França vira uma tirania napoleônica, transformada em seguida em império. Quer dizer, os franceses não queriam os reis, ficaram com o imperador. Arrumaram o imperador 10 anos depois. E o imperador tão poderoso que não há nenhum rei da França que tenha o túmulo que tem Napoleão Bonaparte. Quer dizer, Napoleão Bonaparte foi muito mais arbitrário do que qualquer rei da França. Quer dizer, jogaram fora Luís XVI, que era um rei bom, era um rei até um pouco pateta, assim, não era um rei que não tinha a menor vocação para a tirania, e botaram no lugar um tirano extraordinário como Napoleão Bonaparte. Aristóteles tinha razão. Portanto, o modelo político de Aristóteles é um governo em que a base de votação seja democrática, mas cuidado que para Aristóteles a democracia é só entre iguais, quer dizer, os escravos e os estrangeiros não votam. Tá? Escravos e estrangeiros não votam. Tá? Então, a base é democrática, os cidadãos votam, os homens livres votam. Mas o governo não pode ser exercido por qualquer um, porque o governo tem que ser oligárquico. Porque se você deixar o povo exercer o governo, e aí o que acontece é que o governo vira emprego.
E Aristóteles diz que a primeira garantia para não ter tirania é você não remunerar o cargo público. Porque se você remunera o cargo público, o povo quer ficar lá o resto da vida. E aí então ele assume o poder para sempre. Então, o Aristóteles também dizia, uma coisa inacreditável, dizia o seguinte, que a garantia da democracia funcionar, portanto, é a baixa participação democrática. Quanto menos tiver participação popular, melhor. Porque hoje o TSA fica botando na rádio, democracia, voto, coisa nenhuma. Estados Unidos, eles vão 30% votar só e tem mais democracia que aqui. Pois os Estados Unidos são a prova de que Aristóteles tinha razão. Por quê? Porque se você produz uma massa de votantes, como tem aqui, o que acontece é que você aumenta a área de manobra do demagogo. Já que todo mundo vota, o demagogo tem mais matéria-prima para fazer demagogia. E é o que nós fazemos aqui. Na medida em que essa área é menor, ou seja, que a participação popular é menor do que 100%, então a área de atuação, a área como é que se diz, a área de manobra do demagogo é muito menor. Portanto, tinha razão Aristóteles novamente. Então, o modelo do Aristóteles, o modelo que ele acha que se chama de modo geral, se traduz por república, é um modelo em que há uma base ampla de votação, mas há um conjunto de condições para o sujeito ser governante. Quer dizer, as condições para ser governante são assim: ele precisa poder governar sem receber dinheiro do Estado. Quer dizer, o sujeito tem que ser vereador, tá, mas ele tem que continuar tendo a lojinha dele ali na esquina, como é feito em muitos países do mundo, né? Nos Estados Unidos é assim, quer dizer, o sujeito vai lá e naquele paísinho que tem ali entre a França e a Espanha, Andorra. Em Andorra, o sujeito tem lá um comércio, lá vende loja de fotografia, de máquina fotográfica, ele chega às 11 horas, ele sai, pega uma faixa, põe aqui, uma faixa azul, atravessa a rua, vai lá votar e meio-dia 15 está de volta na loja para atender o cliente ficou esperando. A função política não é profissional. Essa é uma recomendação aristotélica. É claro que nem sempre é fácil fazer isso, né? No entanto, quando você começa a pensar bem, de certo modo, o velho Aristóteles tinha razão nisso também, porque o mal todo é você gerar 30 mil empregos para companheiros petistas. Essa gente nunca mais vai sair daí. Porque onde é que eles vão arrumar um emprego de 15 mil por mês? Brasília tem o dobro da renda per capita de São Paulo. Dá para imaginar uma situação como essa? Quer dizer, é um paraíso artificial em que todo o país paga a burocracia que vê na ocupação do Estado a única possibilidade de renda. Não estamos falando de bolsa, não sei o quê, estamos falando de gente que é ligada ao PT, sindicalistas, gente que vai obter emprego só ali naquela circunstância. Pois Aristóteles disse para não fazer isso. Entenderam isso aqui, o que ele está dizendo, o que ele quis dizer com isso? Então, isso está na política, não está aqui na ética Nicômaco. A justiça é, portanto, uma espécie de proporção, sendo esta não apenas uma propriedade da quantidade numérica, mas também da quantidade em geral. A proporção é uma igualdade de relações e que envolve, ao menos, 4 termos. Tá, então tem aí, está vendo no documento que vocês receberam, aí solto? Tem aí os dois tipos de justiça. A distributiva. Ela é proporcional segundo algum critério. E o Aristóteles a chama de geométrica. Hoje em dia não chamamos mais assim. Mas essa é a ideia. A está para B como C está para D. Então, A, se você pegar o exemplo ali do lado, né? 2 está para 4, quer dizer, 2 é metade de 4, como 6 está para 12. Então, 6 é metade de 12. E 2 vezes 3 dá 6 e 4 vezes 3 dá 12. Então, aí tem uma proporção perfeita. Quer dizer, isso aqui é obviamente óbvio, né? Não tem nada de complicado isso, apenas para mostrar como raciocina o Aristóteles. Então, quando você fecha os olhos e imagina o Aristóteles dando essa aula, tem uma aula que ele deu. Imagine que por algum meio que fosse possível na época, ele deve ter feito esses desenhos na parede assim. Nós podemos recuperar aqui agora, imaginativamente, esse pedaço da aula de Aristóteles, né? Então, para explicar essa proporção para os alunos, ele pega os números. Aristóteles não tinha nenhum gosto por matematização das coisas. Sabe? Ele não era matematizante. E essa talvez seja a primeira razão pela qual ele
saiu da Academia Platônica. Quando Platão morreu, havia lá um sobrinho de Platão que assumiu a academia. E não se soube nunca se o Aristóteles foi preterido ou se ele recusou uma das duas soluções. Então, que ele saiu dali e montou o Liceu, que é a escola aristotélica, que durou muito menos que a Academia Platônica. Mas o Aristóteles tinha como principal restrição a Platão no final da vida o fato que Platão achava que tudo podia ser transformado em números, em matemática. E é por isso que o herdeiro da Academia Platônica é o Eustésipo, que é sobrinho de Platão, que é um sujeito medíocre, não tem nenhuma importância na filosofia. E Aristóteles, então, sai da Academia Platônica para montar o Liceu, que é uma escola alternativa, que ele faz logo em seguida ali. Embora tenha passado 20 anos na academia. 20 anos Aristóteles ficou na Academia Platônica. E é por isso que se diz que Aristóteles repudiou o mestre. Então, de vez em quando, a gente encontra um comentário irônico sobre Platão. Na verdade, não criem a ilusão de que Platão e Aristóteles estejam nas antípodas um do outro. Na verdade, os dois são circulares. Quando você é como dois sujeitos que resolvem dar a volta na quadra e cada um briga para escolher um lado. E quando eles acontecem no final, que eles se encontram do outro lado e ficam dizendo assim, mas então era igual. No fundo, os dois fazem o mesmo trajeto por lados diferentes e não é possível não ser um pouco aristotélico e um pouco platônico. Um pouco aristotélico, um pouco platônico. Não há nenhuma verdadeira contradição entre os dois. Quem inventou essa história foi o grande Werner Jäger, que fez um livro chamado Aristóteles. E nesse livro ele criou a tese de que o Aristóteles tinha começado como aluno de Platão, portanto, olhando para a transcendência, e que depois ele havia ficado cada vez mais concreto até virar uma espécie de cientistazinho positivista. Essa tese do Werner Jäger correu o mundo e foi ela quem criou a ideia de que há uma divergência entre Platão e Aristóteles, mas na verdade é apenas uma má compreensão que o Werner Jäger fez do assunto. E quando você analisa as coisas com um pouco mais de documentação e passa mais tempo estudando o assunto, você verá que, no fundo, esses dois aí são uma espécie de círculo e você tem como uma roda gigante que às vezes está perto do chão, às vezes está perto das estrelas. Às vezes perto do chão, às vezes perto do céu. Mas a roda gigante está o tempo todo fazendo essa volta. Essa é a razão pela qual não há que tirar e pôr nenhum dos dois. Agora, como Aristóteles, de vez em quando, faz críticas ao seu mestre, então criou-se também um reforço nessa tese de que Platão e Aristóteles estariam em contradição. Então, paramos um pouquinho para tomarmos um café. Vocês topam? Então, vamos lá. Então. A Bettina está aí. A Carla não vem hoje? A Carla?